paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui para mais um vídeo abençoado, mais um assunto da parte de Deus. E hoje nós vamos tratar da palavra hipocrisia. O que a Bíblia nos diz sobre a palavra hipocrisia? Como podemos compreender isso? Dentro da palavra hipocrisia, dentro desse assunto, nós vamos tratar de uma pergunta bem interessante e hoje nós vamos analisar na Bíblia o que ela está falando. Mas antes de nós analisarmos nas Sagradas Escrituras, vamos compreender primeiro a palavra hipocrisia. Então nós vamos analisar o que é a palavra hipocrisia e logo em seguida vamos ler as Sagradas Escrituras para analisarmos o que ela nos ensina. A palavra hipocrisia deriva do vocábulo grego, meus amados, ator, significando aquele que finge ou engana. A prática de dissimular declarando crenças, sentimentos, virtudes que não possuímos é considerado hipocrisia. Muitas vezes somos tentados a camuflar a verdade para conseguir aquilo que queremos. Isso mesmo, tem muito ser humano assim. Na verdade, a hipocrisia funciona dessa forma, meus amados. Quando fingimos o que não somos, o que não sentimos ou o que não cremos na verdade, estamos sendo hipócritas. Esta tentativa de enganar e distorcer a verdade é tão séria que a Bíblia alerta-nos muitas vezes sobre esse perigo. Então aqui nós observamos um pouquinho sobre a palavra hipocrisia. Agora nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre essa palavra. Mas antes, o assunto dentro dessa palavra que nós vamos analisar é o seguinte: os hipócritas serão retirados do reino de Deus? Será que os hipócritas serão retirados do reino de Deus? É uma pergunta meio que estranha, mas faz sentido porque a Bíblia nos ensina. E aí nós vamos analisar dentro da Bíblia se os hipócritas serão retirados do reino de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 3, o seu verso 41. Jesus nos ensinou e deixou claro sobre isso. Vamos compreender que está escrito assim: o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Olha que coisa interessante, a Bíblia já está começando a nos responder se os hipócritas serão retirados do reino de Deus. Mas para não ficarmos só aqui no Evangelho, vamos compreender um pouquinho mais. Como nós podemos compreender isso? É bem verdade que Jesus ele está aqui se tratando de uma parábola do joio. E como nós vamos compreender um pouquinho mais? Na parábola do joio e do trigo, Jesus ensina sobre a realidade de algo que aparenta ser o que não é. Então ele está falando de aparência. É isso mesmo que Jesus está dizendo. Vamos compreender que o joio é uma erva daninha, meus amados, que cresce nas plantações de trigo. Muito bem. O adjetivo sobre a palavra daninha, vamos compreender 3 pontos. Primeiro, a causa danos ou estragos. Então ela causa danos e estragos. É igual a mal, noviço e prejudicial. O segundo ponto que prejudica, vamos entender o seguinte, que a erva daninha. Erva daninha é um termo utilizado para descrever uma planta, muitas vezes, meus amados, mas não sempre, exótica que nasce espontaneamente em local e momento indesejados, podendo interferir negativamente na agricultura. Essa é a erva daninha. Vamos compreender também que tem péssimas qualidades morais, ou seja, perverso. Olha que coisa interessante. Aqui nós estamos analisando se realmente os hipócritas serão retirados do reino de Deus. Vamos compreender também e vamos observar dentro desta parábola de Jesus também o seguinte: devido à semelhança. Agora essa palavra assemelhança é o que nós vamos compreender. Os agricultores, meus amados, preferiram deixar que ele permanecesse, ou caso o joio permanecesse ali, até o amadurecimento do trigo, para que na colheita fosse arrancado e lançado no fogo. Então vamos entender que os agricultores, eles até observaram que tinha o joio no meio do trigo.
Se de repente um deles olhar e falar assim, vamos separar ela, e vem ali o dono dessa plantação, ou os agricultores olham e falam assim, não, vamos deixar aí que no tempo certo a gente arranca ela, na colheita a gente arranca e tira. Foi mais ou menos o que Jesus está nos explicando. Aí nós vamos a um substantivo feminino, qualidade de semelhança. Como nós estamos falando um pouquinho de semelhança, vamos à qualidade dela. Vamos entender o seguinte: parecença entre seres, coisas ou ideias que têm elementos conformes, independente daqueles que são comuns à espécie. Analogia e identidade. Isso é semelhança. Meus queridos, aqui o joio está classificado na qualidade de semelhante, parecer, mas não é. Então ele parece, mas ele não é trigo. Ele está no meio. O trigo, ele é trigo. E ele tem a qualidade de trigo. O joio também é joio. Só que ele não quer permanecer na qualidade de joio, ele quer permanecer na qualidade de trigo. Aí vamos entender assim que o joio, ele entra dentro de uma classificação de hipocrisia. Vamos compreender mais também. Dá-se a entender que parece que Jesus está dizendo, olha, muitos e etc. Ele está dizendo muitos parece, mas não são. Só tem a aparência, mas não é verdadeiro. Isso é joio. É diferente do trigo, que parece ser trigo, é trigo e tem a qualidade de trigo. O joio, ele está no meio do trigo, mas ele não é trigo, ele é joio. E ele tenta ser trigo, ele só tem a aparência. Vamos compreender também que o trigo está classificado com a letra V, meus amados, verdadeiro. Já o joio, ele está classificado na letra F, falso. Aí nós vamos compreender também que o joio é uma espécie de metáfora, meus amados. Quando Jesus ele traz essa parábola, quando ele explica depois para os discípulos, Jesus ele está falando dessa parábola no sentido de uma metáfora, né? O joio. Vamos compreender para os hipócritas que até convivem no meio dos cristãos, mas não são verdadeiros. É isso que Jesus ele está dizendo. No fim, meus queridos, vamos compreender que o trigo, filhos legítimos, será separado do joio, daqueles que são falsos. Então, aí está, dentro dessa análise, este será retirado do reino de Deus. Foi isso que nós lemos e compreendemos. Para não ficarmos só no versículo ali 41, vamos compreender aqui diante das Sagradas Escrituras mais uma vez a leitura. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 3, o seu verso 41, dentro dessa análise da hipocrisia. Olha lá o que está dizendo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que coisa interessante que está nos dizendo as Sagradas Escrituras. Então, meus queridos, se nós formos analisar dentro dessa pergunta, os hipócritas serão retirados do reino de Deus? Eu tenho para te dizer uma coisa, que sim, Jesus disse que vai acontecer isso. E no momento da colheita, os anjos é que vão fazer isso, vamos se entender dessa forma. Então, meus amados, quando alguém perguntar para vocês sobre os hipócritas, se eles vão estar no reino de Deus, você pode falar com toda a nitidez e prioridade que não estarão, até porque na casa do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, não tem hipocrisia, não entra hipocrisia. Então, meus queridos, foi mais um vídeo abençoado e hoje nós tratamos sobre a hipocrisia. E esse foi o primeiro vídeo dentro desse assunto, teremos mais 5 mais para frente. Que Deus abençoe a todos, eu oro por vocês, que Deus abençoe a você, a sua família, o seu ministério, a tua casa. Que não te falte nada, que Deus te guarde e te proteja. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.